Bom dia, pessoal. A gente está aqui mais uma vez, agora para iniciar o capítulo B3, que vai falar sobre o declínio das oligarquias no Brasil. Tá? Então, a gente vai começar a entender agora como que foi que as grandes oligarquias que dominavam o país, principalmente as de São Paulo e Minas Gerais, começam a perder influência aqui dentro e começam a ter seu poder minado. Tá? Bom, primeiro a gente fala sobre os fatores que vão contribuir para o desgaste dessa oligarquia que tem do Brasil. Tá? Em 1920, o Brasil ainda era um país essencialmente rural, certo? O café era o nosso principal produto exportador. Então, na nossa balança comercial, quem mandava mesmo de fato era o café. Só que nesse mesmo período, a gente vai começar a ter um aumento das atividades nas cidades. Tá? Então, a cidade vai começar a ficar cada vez mais dinamizada, certo? Então, a gente vai ter... O próprio comércio do café vai provocar isso daí, tá? Bom, isso aí vai acabar contribuindo muito para o desenvolvimento dos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente. A Primeira Guerra Mundial também vai acabar ajudando bastante nesse sentido. Por quê? Porque ela meio que deu uma impulsionada na industrialização. As cidades, principalmente no centro-sul, então tiveram um crescimento demográfico muito rápido. E isso acabou fazendo com que surgissem novos grupos sociais nessas cidades. Tá? Então, se a gente tem novos grupos sociais, a gente vai ter culturas diferenciadas e posturas políticas mais críticas a partir desse momento. Bom, se aumentou a quantidade de pessoas na cidade, aumenta a quantidade de pessoas trabalhando nas indústrias e nas fábricas e aumenta o operariado urbano. Essa galera trabalhava em péssimas condições, como, por exemplo, 18 horas por dia, né? A questão de admissão, demissão, descanso, licença médica, férias, tudo isso ficava a critério do patrão. O trabalhador não tinha direito a nada disso. Se o patrão quisesse dar, dava. Se o patrão não quisesse dar esses benefícios, não dava também. Tá? Os salários não passavam do mínimo para sobrevivência. Tá? Sem contar que mulheres e crianças recebiam menos do que os homens, porque eram considerados forças de trabalho inferiores aos homens. Não era nem porque não produziam o mesmo tanto, certo? Bom, nesse contexto todo, a gente vai ter uma articulação política muito forte do operariado, que vai sofrer com a influência muito grande daquelas pessoas que vêm de fora para o Brasil. Né? Os europeus que começam a emigrar para cá nesse período trazem para cá ideologias que já eram existentes na Europa, mas que não tinham tanta participação política aqui no Brasil. No caso, o anarquismo e o comunismo. Nesse período agora, principalmente o anarquismo. Tá? Bom, no anarquismo, a gente tem a ideia de que não existe Estado, certo? Então eles pregavam isso aí, ele ganhou muita força aqui no Brasil, uma ideologia de não existe Estado e rejeita qualquer tipo de partido também, eles não admitem nenhum tipo de partido, tá? Então eles contribuíram muito, esse movimento anarquista, para a greve que aconteceu em 1917, que praticamente parou o Brasil, né? São Paulo ficou parado entre 12 e 15 de julho e outros estados também aderiram a essa greve posteriormente. É nesse período, mais precisamente falando com vocês, em março de 1922, que vai ser fundado o Partido Comunista Brasileiro. Esse partido vai permanecer ilegal até o ano de 1927, quando ele vai ser legalizado aqui dentro. Tá? E no mesmo período forma o Bloco Operário Camponês, que é responsável pela liderança da greve dos gráficos paulistas em 1929 e que durou 72 dias, foram 72 dias de greve, certo? Então percebam que a gente está tendo uma evolução, um crescimento de consciência política dentro do Brasil nesse período, e isso começa, pouco a pouco, a ameaçar a questão da república oligárquica no Brasil. Tá? Nesse período também, a gente está falando aqui dos partidos operários e tudo mais, mas também vai surgir uma burguesia industrial dentro do Brasil. Se está tendo indústria, se está tendo operário, tem burguês atrás. O burguês vai ser o dono de toda essa estrutura que traz essas pessoas para a cidade. Tá? Então a gente tem um surgimento de uma burguesia industrial. Essa burguesia ela era formada pelos próprios latifundiários que investiam na indústria, tá? Então ela tem uma ligação muito forte. Então, às vezes, o produtor de café passou a enxergar na indústria a possibilidade de ganhar mais dinheiro com o excedente que ele já tinha. Então ele investia parte do dinheiro que sobrava dele nessas indústrias para ter mais lucro ainda em cima disso aí, tá? Então, a gente tem essa burguesia que começa a se organizar,
numa estrutura reformista moderada. Então, a ideia deles é colocar fim ao monopólio das oligarquias, ter maior participação política, mas sem alterar o regime, tá? Sem mudar para anarquismo, para comunismo, manter o regime, porque assim eles teriam os privilégios que a oligarquia tinha, tá? Bom, é muito importante ressaltar a participação das camadas médias, que nesse período a classe média ela começa a surgir no Brasil, ela começa a ganhar força aqui dentro, tá? Eram cidadãos que trabalhavam por conta própria, tinham pequenos e médios comerciantes, pequenos fabricantes, funcionários públicos eram dessa classe também, tá? Os trabalhadores especializados e também trabalhadores profissionais liberais pertenciam a essa classe média que vai buscar dar apoio aos reformistas, tá? Para derrubar a República Oligárquica. Esses setores aí, eles tendiam a se opor ao regime oligárquico. Então, porque nesse período aí, o grande privilégio que se tinha na questão agrária no Brasil não atendia às necessidades dessa parte, dessa parcela da população aí, ok? Então, eles passam a reivindicar uma participação maior no poder político brasileiro, no processo político. Eles exigem voto secreto, exigem a criação da justiça eleitoral, tá? Exigem a modificação do processo de fiscalização dos candidatos, isso tudo para combater aquilo que a gente já viu lá atrás, o voto de cabresto, que você sabendo em quem o cara está votando, tem como você controlar esse voto. Ter uma justiça eleitoral para tentar retirar do processo eleitoral pessoas que não cumpriam as leis de maneira correta. Então a gente pode citar aqui como fatores que contribuem, os principais fatores que contribuem para esse declínio, a crise de 1920, que vai acabar provocando uma inflação muito grande aqui no Brasil, vai diminuir as exportações, tá? E vai acabar, o Brasil vai acabar perdendo parte do mercado europeu e do mercado americano com isso. Tá? A gente tem também o surgimento de um grupo de jovens oficiais do Exército, chamados tenentes, que esses caras vão passar a fazer críticas sistemáticas contra a situação vigente no Brasil, né? Eles vão fazer reivindicações das classes médias urbanas, eles vão se identificar com essas reivindicações, tá? E vão dar origem a um movimento conhecido como tenentismo, um movimento muito importante que a gente ainda vai estudar no próximo vídeo. E a conscientização dos grupos políticos brasileiros. Então, se as pessoas passaram a ter consciência de como funcionava a política no Brasil, eles passaram a exigir mais dessa política, tá? Isso aí vai ser muito ligado à Semana da Arte Moderna de 1922, que vai divulgar novas ideologias, né, europeias entre guerras, como principalmente o fascismo e o socialismo, tá? Esses dois não é que é divulgado pela Semana da Arte Moderna, mas é no mesmo período, tá? Essas ideologias vão ganhar muita força aqui, ok? Bom, a gente tem, então, esses 3 pontos que eu falei com vocês e inicia-se a reação republicana. O que foi isso? Em 1918, a política do café com leite já tinha escolhido uma chapa para poder vencer as eleições. Era o Rodrigues Alves e o Delfim Moreira. Tá? Esses caras eles iam ser os sucessores do Venceslau Braz, que já era presidente. Tá? Só que o Rodrigues Alves já tinha 70 anos e ele acaba falecendo antes de tomar posse. E a Constituição brasileira dizia que, em caso de falecimento do presidente, ou de não possibilidade de assumir a presidência da República, deveria haver novas eleições. Tá? O Delfim Moreira, então, convoca essas novas eleições num prazo de 90 dias. Esse prazo foi muito tumultuado, porque a oligarquia não conseguiu conversar entre ela para entender o que de fato ela queria e quem ela colocaria no lugar. Ali, nesse momento, a gente tinha Minas Gerais e São Paulo, cada um tendo a certeza de que ele tinha o direito de indicar o próximo candidato. Por conta desse conflito aí, foi indicado o Epitácio Pessoa, que era um cara que já tinha sido ministro do Campos Salles e tinha grande experiência nesse setor. O governo dele vai durar de 1919 até 1922. Só que já no começo de 1921, alguns líderes políticos se reúnem, tá, para poder e escolhem o Arthur Bernardes para a presidência da República. Tá? Só que já havia um acordo de que o próximo candidato seria o Washington Luiz. Tá? Então, dessa maneira, começa a minar a política do café com leite. Nesse sentido aí, as oligarquias do Rio Grande do Sul resolvem, então, não apoiar mais a política de café com leite. Eles vão se unir ao Rio de Janeiro, à Bahia e a Pernambuco. Tá? Eles fazem essa união, então, e formam a chamada Reação Republicana, que vai lançar o primeiro candidato de oposição que tinha possibilidade de vencer eleições nessa época.
tá? Que seria o Nilo Peçanha. Então, esse grupo vai receber apoio dos militares, tá? Que vão ver ali a oportunidade de contestar as oligarquias dominantes, tá? E também recebe o apoio do Hermes da Fonseca, que apoia o Nilo Peçanha e vai contra a candidatura do Arthur Bernardes. Tá? Vai ser um movimento muito complicado. Ali no dia 9 de outubro de 1921, um jornal chamado Correio da Manhã vai publicar duas cartas que o Arthur Bernardes teria escrito com críticas, vamos falar assim, até mal educadas a respeito do Hermes da Fonseca. Tá? Isso vai gerar um alvoroço no Brasil, principalmente na ala militar. Tá? Depois de algum tempo, a gente vai descobrir que essas cartas eram falsas, mas aí o caos já estava armado, já não tinha mais como voltar atrás. Então, nesse período, a gente já começa a ter, até antes do Arthur Bernardes assumir, né, após a eleição, a gente já vai ter ameaça de golpe nos estados brasileiros, certo? Então, o que vai acontecer? O resultado das eleições aponta a vitória do Arthur Bernardes. Ele vai vencer essas eleições, certo? Vai encarar um governo muito conturbado, porque a oposição ela já dá o jeito dela de articular contra o governo dele. Tá? Então, ele, por conta desses constantes movimentos de tentativa de articulação política contra o governo do Arthur Bernardes, ele vai decretar algumas vezes o estado de sítio, né? Que ali é suspende temporariamente os direitos e garantias individuais. Então, assim, o presidente ele passa a ter mais poder, controlando até, inclusive, a sua rotina diária. Tá? Então, gente, isso vai fazer dele um dos presidentes mais impopulares da Primeira República. Então, vai ser ali uma oposição muito forte encarada pelo Arthur Bernardes e um governo muito conturbado. Tá? Então, a gente encerra essa primeira aula por aqui. Daqui a pouquinho eu posto mais uma aula sobre o tenentismo para vocês. E qualquer dúvida vocês podem tirar comigo na nossa aula do Zoom. Tá bom? Um abraço para todos e até daqui a pouco.